Florença, 1513. Maquiavel está numa cela, mãos amarradas acima da cabeça, corda puxando os ombros para trás até quase deslocar. Isso se chama estrapado, uma tortura que te deixa vivo, mas quebrado. Ele não traiu ninguém, ele não conspirou, ele só confiou nas pessoas erradas e pagou com o corpo. Quando saiu da prisão, ele não saiu revoltado, ele saiu calculista, porque Maquiavel entendeu uma coisa que a maioria das pessoas nunca entende. O problema não foi ter confiado, o problema foi ter confiado sem perguntar. Ele criou um método, 3 perguntas, não para julgar se alguém era bom ou mal, isso é conversa de igreja, mas para ler intenção real, e ele nunca mais errou. Você vai aprender essas 3 perguntas hoje, mas eu já te adianto, a maioria das pessoas vai ignorar a terceira, porque a terceira dói, e tem um detalhe que ninguém te conta, a terceira pergunta nunca é feita em voz alta. A primeira pergunta, o que essa pessoa ganha se eu acreditar nela? Maquiavel não perguntava, essa pessoa é boa? Ele não perguntava, ela gosta de mim? Ele perguntava algo muito mais cirúrgico. O que ela lucra com a minha crença? Porque todo mundo quer algo, até quem parece desinteressado, até quem diz eu só quero te ajudar. Quando alguém te oferece ajuda de graça, Maquiavel dizia, descubra o preço antes de aceitar. Ele usou isso com embaixadores, com espiões, com aliados políticos, com amigos de infância. E a lógica é brutal, mas funciona. Se você não consegue ver o que a pessoa ganha com você, é porque o que ela ganha é você. Maquiavel não confiava em ninguém que respondesse rápido demais. Porque resposta ensaiada é teatro pronto. Ele preferia os que hesitavam, os que precisavam pensar, os que olhavam para o lado antes de falar, porque hesitação revela cálculo real, não roteiro decorado. E tem uma diferença gigante entre alguém que hesita porque está pensando e alguém que responde na hora porque já sabia o que você ia perguntar. Então, a primeira pergunta não é sobre bondade, é sobre economia emocional. Pensa comigo, aquele amigo que sempre te oferece conselhos não pedidos, aquele colega que quer te ajudar a crescer, aquele parente que insiste em opinar sobre sua vida, aquele conhecido que aparece do nada querendo reconectar. O que essas pessoas ganham? Às vezes é controle, às vezes é validação, sentir-se necessário, importante, indispensável. Às vezes é te manter dependente, às vezes é acesso ao teu dinheiro, à tua rede, à tua reputação, e você aceita porque parece generosidade, porque parece amor, porque parece preocupação genuína. Mas Maquiavel diria, quem não faz perguntas, aceita mentiras. E olha, ele não está dizendo que todo mundo é falso. Ele está dizendo que intenção não declarada é manipulação em potencial. Tem gente que te ajuda porque gosta de você. Tem gente que te ajuda porque precisa que você precise dela. A diferença? A primeira some quando você melhora. A segunda some quando você para de precisar. A segunda pergunta, essa pessoa age igual quando não precisa de mim? Aqui é onde 90% das pessoas erram. Porque a gente julga o outro pela versão interessada. Maquiavel ensinava, observe como tratam quem não serve mais. E isso é genial, porque a versão que alguém te mostra enquanto você é útil não é a versão real, é a versão negociada. Em 1502, Maquiavel foi enviado para negociar com Cesare Borgia, um dos homens mais perigosos da Itália, filho ilegítimo de um papa, comandante militar, estrategista brutal. Durante semanas, Borgia foi educado, atencioso, estratégico, parecia um aliado natural. Tratava Maquiavel como igual, ouvia suas ideias, fazia elogios na hora certa. Mas Maquiavel reparou em algo. Borgia tratava os servos como objetos, chamava generais pelo primeiro nome, mas esquecia o nome dos soldados rasos no dia seguinte. Quando um mensageiro trouxe uma notícia ruim, Borgia nem olhou para ele. Pegou a carta, leu e saiu. Como se o mensageiro fosse um corvo que entregou a mensagem e pronto. E Maquiavel anotou no diário dele. Esse homem só respeita quem ainda pode usar. 2 anos depois, Borgia foi traído pelos próprios generais, capturado, humilhado, morto em batalha, porque ninguém protege quem os tratou como descartáveis. Traz isso pro teu dia a dia. Como aquele chefe trata quem já pediu demissão? Ele continua educado ou vira gelo? Como aquele amigo fala de quem se afastou do grupo? Com respeito ou com veneno? Como aquele parceiro trata ex-namoradas? Com dignidade ou com desprezo? Porque no fundo, a versão real de alguém aparece quando você deixa de ser útil. E a maioria das pessoas só descobre isso tarde demais, porque confiaram na performance, não no padrão. Você acha que conhece alguém há 10 anos? Maquiavel diria, você conhece a máscara há 10 anos. Porque intimidade não é tempo, é teste sob pressão. Você só conhece alguém de verdade quando vocês disputam o mesmo recurso, dinheiro, atenção, cargo, reconhecimento. Você para de servir, você se torna inconveniente, você diz não, você cresce mais que ela. Até lá é tudo especulação. E tem gente que casa, abre empresa, vira sócio, faz sociedade, sem nunca ter visto o outro sob pressão. Aí quando vem a primeira crise real, descobre que nunca conheceu ninguém. E aí vem a pergunta que Maquiavel fazia em silêncio. Essa pessoa age igual quando não precisa de mim? Se a resposta for não, você nunca teve um relacionamento real. Você teve uma transação emocional.
E tem gente que vive 20 anos numa transação achando que é amor, achando que é amizade, achando que é lealdade. Maquiavel dizia: quem engole tudo vira repositório de teatro. E olha, teatro não é necessariamente maldade. Às vezes é sobrevivência. Às vezes é medo. Às vezes é fragilidade disfarçada de charme. Mas continua sendo teatro. E você não pode construir nada real em cima de atuação. A terceira pergunta, aqui nunca é feita em voz alta. O que essa pessoa faz quando ninguém está vendo? Agora vem o golpe. Essa pergunta não tem como fazer diretamente. Porque se você perguntar, a pessoa vai atuar de novo. Então Maquiavel não perguntava, ele observava. Ele dizia: mostra-me como alguém age quando acha que ninguém importante está vendo e eu te mostro quem ela realmente é. E isso quebra tudo, porque a gente julga as pessoas pelo que elas dizem que são, não pelo que elas fazem quando acham que ninguém está medindo. Pensa, a pessoa que prega honestidade no LinkedIn, mas sonega imposto. A pessoa que fala de empatia no Instagram, mas humilha funcionário. A pessoa que diz que família é tudo, mas some quando alguém da família precisa de verdade. A diferença entre discurso e conduta é onde mora a verdade. Eu levei anos para entender isso na pele. Tinha um amigo que parecia leal, sempre presente, sempre disponível. Se eu mandava mensagem, ele respondia. Se eu chamava para alguma coisa, ele ia. Mas eu reparei uma coisa, ele só era solícito quando tinha plateia. Quando a gente saía em grupo, ele era o cara mais atencioso do mundo. Pagava a conta, dava carona, fazia piada. Conectava pessoas, mas sozinho, no café, sem ninguém para impressionar, diferente, frio, ausente, olhando o celular, respondendo com monossílabos, e eu ignorei, porque queria acreditar na versão pública dele. Até o dia em que eu precisei de verdade, não de carona, não de like, de alguém para segurar uma barra pesada. E ele sumiu, não bloqueou, não brigou, só sumiu. Porque no fundo, eu nunca fui amigo, eu era acessório de reputação. E quando não teve mais plateia para impressionar, não teve mais motivo para ficar. Maquiavel ensinava isso há 500 anos. Observe o privado, não o público. Como a pessoa trata o garçom, como fala de quem não está na sala, como reage quando erra e ninguém viu. Como age quando tá com raiva e ninguém pode julgar. Porque todo mundo é herói no palco. Todo mundo é generoso quando tem câmera. Todo mundo é honesto quando tem testemunha. Mas no backstage, no carro sozinho, no WhatsApp em grupo sem você, no desabafo com quem não vai te delatar, aí você vê a verdade. E tem um teste que Maquiavel aplicava sem avisar. Ele dava uma informação falsa para alguém próximo e esperava para ver se ela vazava. Se vazasse, ele sabia. Aquela pessoa não guardava nada. E se não guarda segredo dele, não guardaria dele contra ele. Brutal? Sim. Manipulador? Talvez. Eficaz? Sempre. Porque Maquiavel não estava jogando para ser amado. Ele estava jogando para sobreviver. E num mundo onde confiança mal colocada te leva para tortura, ele preferia ser frio do que ingênuo. O sistema completo, as 3 perguntas juntas. Então, recapitula. Primeira pergunta: o que essa pessoa ganha se eu acreditar nela? Segunda pergunta: ela age igual quando não precisa de mim? Terceira pergunta, silenciosa: o que ela faz quando acha que ninguém está vendo? Se as 3 respostas forem consistentes e favoráveis, você tem alguém real. Se uma delas falhar, você tem um ator. E Maquiavel dizia: melhor ter 2 aliados reais do que 20 atores. Porque ator te abandona no primeiro ato difícil. Ator só fica enquanto o papel for conveniente. Agora faz o seguinte: pensa em alguém próximo, alguém que você confia. Pode ser parceiro, sócio, amigo, familiar. E responde mentalmente, com honestidade brutal. O que essa pessoa ganha com a tua crença? Ela te trata igual quando não precisa de nada? Como ela age quando acha que você não tá vendo? Se você travou em alguma resposta, é porque você nunca fez essas perguntas. E se você nunca fez essas perguntas, você tá aceitando a versão que te venderam, não a pessoa real. E aí vem a frase que Maquiavel deixou: quantas mentiras você aceitou por não perguntar nada? Agora eu te deixo com uma última reflexão. Maquiavel usava essas 3 perguntas para não ser enganado, para se proteger, para sobreviver num mundo onde traição era moeda corrente. Mas tem gente que usa para manipular melhor, para controlar, para dominar. Então a pergunta é: você quer ler as pessoas para se proteger ou para controlá-las? Porque o método é o mesmo, mas a intenção muda tudo. Maquiavel sabia disso, ele até escreveu: não importa a ferramenta, importa a mão que a segura. Comenta aí, você já foi enganado por alguém que passou nas 3 perguntas? Ou você descobriu tarde demais que nunca fez nenhuma delas?